as pessoas terem a ideia de que Jerusalém é uma cidade que parou no tempo. Mas Jerusalém é uma cidade que se relaciona sim com o passado, mas ela está altamente inserida na modernidade. Por exemplo, quero falar com você hoje sobre o trem de superfície de Jerusalém. E eu vou te contar algumas histórias sobre esse trem que você vai ficar surpreendido. Eu sou a professora Carla Damasceno, professora de hebraico, história de Israel, cultura judaica e muito mais. E eu sou muito apaixonada por Bíblia. E é por isso que esse canal é feito para você. E eu quero te fazer um convite muito especial. Vem fazer parte da nossa família? Como que você pode fazer parte dela? Se inscrevendo aqui no nosso canal. Vai lá, se inscreva e clique no sininho. Por que é importante clicar no sininho? Porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora. Então, bora lá, que eu tenho coisas bem legais para poder compartilhar com você aqui agora. Sim, existe um trem de superfície em Jerusalém, ou, como outras pessoas gostam de dizer, um metrô. Mas eu quero listar para você algumas curiosidades sobre a construção desse metrô de superfície lá em Israel. Olha, veja bem. Havia um plano já desde 1910 para se construir, não é? Ou um trem, ou um metrô, ou um bonde ali em Jerusalém. Gente, isso desde antes da Primeira Guerra Mundial, quando Israel ainda nem era estabelecido como nação. Aquela região ali estava sob o domínio, não é, otomano. Pois bem, desde 1910 a gente tinha já esses planos ali. Mas em 1918, o exército britânico, que domina aquela região então, ele decide iniciar a construção de um projeto ferroviário, de uma linha férrea mesmo, que ligava Jerusalém até Tel Aviv. E eles até chegaram a construir uma estação lá em Jerusalém, que é o que a gente conhece como primeira estação. Mas hoje tem uma curiosidade sobre ela. Hoje ela se tornou um grande centro comercial, muito interessante, com feiras, cafés, restaurantes, e é muito gostoso visitar esse lugar. Bom, cerca de 850 trabalhadores criaram de verdade essa linha férrea, tá? Entre árabes e egípcios, e trabalharam mesmo nesse projeto. E uma curiosidade que eu tenho para dizer para vocês é que metade desses 850 trabalhadores eram mulheres. Legal, né? Nós estamos falando lá do ano de 1918, aproximadamente. Contudo, ficou pronto, mas o projeto foi desmontado, gente. Dá para entender uma coisa dessa? Pouco tempo depois, eles desmontaram tudo. E muitas das vias pelas quais essa linha férrea passava se tornaram hoje ruas muito importantes dentro de Jerusalém, como, por exemplo, a Rua Jaffa, e que hoje realmente o trem passa por ela. Pois bem, 1970, o tráfego começa a ficar intenso ali na cidade de Jerusalém, e aí se começa de novo a discussão sobre a construção de um trem dentro dessa cidade para facilitar, né, esse tráfego, mas nada acontece. Até que chega o ano de 1996 e o governo então aprova planos para, de fato, fazer uma rede integrada para o trânsito se tornar um pouco mais rápido. Mas somente em 2002 inicia de verdade a construção da linha 1, chamada linha vermelha, por uma concessionária que foi holandesa. Mas aí começa a nossa história. Como você vai construir um trem? E a ideia era que fosse subterrâneo, né? Um metrô. Como que você vai construir um metrô em uma cidade que traz histórias de mais de 3.000 anos? Gente, lá em Jerusalém, em qualquer pedacinho que você começa a cavar, você encontra achados arqueológicos sensacionais, não é? E a Jerusalém inteira, ela é um verdadeiro sítio arqueológico. Então, como construir isso, né? Eles começaram mesmo, mas a obra se arrastou e atrasou, porque cada centímetro escavado contava uma parte da história que estava sendo removida. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. A história
achados arqueológicos são muito levados a sério, tanto pela população de Israel quanto pelo governo de Israel. Para você ter uma ideia, lá se leva tão a sério que se tem um empreendimento para ser construído em algum determinado local, começam as escavações e eles encontram qualquer coisa, eles param tudo, a própria empresa que está construindo para tudo, comunica ao governo de Israel e espera os arqueólogos chegarem lá, analisarem tudo e de repente o governo falar, não vai construir aqui, não vai mesmo, não tem dinheiro que compre essa parte aí, não vão construir mesmo, vão ter que achar um outro lugar para construir. Portanto, né, essa é a seriedade com a qual Israel leva a sua própria história. E agora imagino que é construir, não é, uma linha de trem que vai atravessar toda uma cidade que é, por si só, um sítio arqueológico. É claro que a obra atrasou e atrasou muito, né? Porque verdadeiros sítios arqueológicos foram encontrados. E a cada vez que se encontrava alguma coisa, parava tudo, chamava arqueólogo, fazia os estudos, mudava a rota da linha e aí recomeçava, né? Teve, por exemplo, restos de um antigo assentamento judaico-romano que foram encontrados. Esse assentamento, né, que foi encontrado, ele tratava, né, ordenadamente com 2 fileiras de casas e incluía até um balneário público. Pensa numa coisa dessa e mais. Esta foi a maior evidência de um assentamento judaico na área de Jerusalém após a queda da cidade do ano 70 depois de Cristo. Então, uma riqueza, assim, imensurável, né? Que valor histórico. Mas é claro que outros achados históricos aconteceram e atrasaram ainda mais essa obra. Finalmente, final de 2010, foi concluída, então, a etapa que nós vemos hoje na cidade. E eu, Carla Damasceno, estava lá para poder registrar essa parte da história também, né? Bom, agora eles estão expandindo, né? E claro que novas dificuldades estão sendo observadas, novamente o ciclo, né, vai se repetindo, né, pelo mesmo processo. O que se faz quando se encontra um novo sítio arqueológico, a obra para, o governo é acionado, os arqueólogos vão fazer escavações, os estudos recomeçam, tudo de novo, porque agora eles estão expandindo, então, essa linha, né? Pois muito bem, ninguém faz nada, até que se define o que vai fazer com os achados arqueológicos. Mas o que é interessante é que hoje você pode explorar, né, grande parte da cidade de Jerusalém através desse trem de superfície, tá? Uma curiosidade que eu tenho para trazer para você é que as estações onde você pode embarcar no trem são bem parecidas como pontos de ônibus. Com uma diferença. Em cada ponto, não é, você mesmo tem autonomia para ir num caixa, cada ponto tem um caixa eletrônico, você mesmo vai lá, você mesmo compra o seu bilhete para você entrar no trem. E aí, quando ele abre a porta, você entra nesse vagão e não vai ter ninguém para validar o seu bilhete. Como se fosse, por exemplo, um trocador de ônibus ou alguém que vai avaliar se você realmente comprou e pagou o seu bilhete. Não tem ninguém. Você vai entrar e lá, em algum ponto dentro do vagão, vai ter uma maquininha onde você coloca o seu bilhete, essa maquininha valida o bilhete e você segue a sua viagem normalmente. Não tem uma roleta, não tem nada. Você entra no vagão, normalmente. É assim porque se confia nas pessoas. Você entra num shopping, por exemplo, e você tem uma compra, você fez uma compra, está com uma sacola no shopping e resolveu ir para um banheiro, por exemplo. Você pode simplesmente deixar essa sacola de compras do lado de fora do banheiro, entra para o banheiro, quando você voltar, a sua sacola está no mesmo lugar. E por que é assim, gente? Porque o senso de responsabilidade da nação de Israel é muito alta. Você precisa levar em consideração que a Bíblia é a história desse povo. Então eles estudam Bíblia lá desde a sua tenra-idade, nas escolas públicas. Não é? Então lá eles vão estudar sobre 10 mandamentos e aquilo se torna prática de vida. A Bíblia é prática de vida ali. Então não tem essas necessidades, né? É um país que você não vê roubos, assaltos, assalto a banco, coloca a pessoa no porta-mala do carro e vai assaltar. É um país que não existe essas coisas. E se confia nas pessoas, certo?
Agora, é claro, né, que existe um conferencista de bilhetes dentro do metrô, dentro do trem. Mas esse conferencista, ele raramente aparece. Desde 2010, que eu vou a Israel mais ou menos umas 5, 6, 8 vezes no ano, todas as vezes que eu vou, eu pego esse trem. E até hoje, eu só vi por 2 vezes um conferencista dentro de algum vagão. Praticamente você não vê. Todo mundo compra seu bilhete, todo mundo valida o seu bilhete. A rota desse metrô, ela passa por muitos pontos importantes da cidade. Então você até consegue visitar muitos lugares até com o mesmo bilhete, porque ele te dá mais ou menos 1 hora, 1h30 para você utilizar ele novamente. Então, por exemplo, ele passa por hotéis importantes. Então, se você está hospedado em algum hotel de turismo, né, relevante ali dentro da cidade, você, em frente ao hotel, você consegue pegar o trem. E o trem pode te deixar, por exemplo, num dos shoppings mais famosos de Jerusalém, chamado Shopping Mamila. Ele pode deixar você exatamente na entrada do Portão de Jaffa, que é um dos portões mais importantes da cidade antiga de Jerusalém, que te leva para um comércio maravilhoso, que é o Mercado Árabe de Jerusalém. Ele te deixa também, por exemplo, em frente à prefeitura, onde de vez em quando acontece umas ações de dança interessantes ali para você assistir. Ele também pode te levar até a rua Ben Yehuda e ter um ponto de parada lá em frente também. E essa rua Ben Yehuda é uma rua sensacional turística de Jerusalém. Ele te leva também até um mercado chamado Mahané Yehuda, que é um mercado sensacional de muitas comidas, de muitos restaurantes e também de mercado de especiarias, de frutas e de muitas outras coisas que tem aquele ar do Oriente Médio. Te leva também, por exemplo, para o Museu do Holocausto. O valor do bilhete do trem é 6 shekels e 80 centavos de shekel, que corresponde a aproximadamente R$10. Com R$10 você faz um passeio sensacional lá em Jerusalém. E eu quero te contar uma curiosidade. Normalmente, quando a gente tem tempo em Israel, eu pego pessoas do meu grupo, das caravanas, e eu faço um passeio bem legal com eles dentro desse trem, dentro desse metrô de Jerusalém. E o pessoal ama. Aproveitando que a gente está falando disso, falando de Israel, de trem de Jerusalém, que tal você fazer parte comigo de uma caravana a Israel e você estar comigo passeando nesse trem em Jerusalém? Vamos embora? Nós temos várias caravanas para Israel durante o ano e de repente você pode se encaixar em uma delas. Para você receber informações da viagem a Israel, basta você enviar uma solicitação pedindo informações das nossas caravanas para Israel para esse WhatsApp que você está vendo aqui. A sua vida nunca mais será a mesma. E aí, gostou de saber dessa curiosidade? Coloque aí nos comentários a sua impressão sobre esse vídeo. E se você tiver alguma curiosidade, coloque também, porque de repente a gente pode responder para você em vídeo aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deus te abençoe.